Bem-vindos à nossa aula de análise de circuitos. Sou o engenheiro António Almeida e hoje vamos mergulhar num dos pilares da engenharia eletrotécnica, as leis de Kirchhoff. Estes princípios são fundamentais para compreendermos como a energia se comporta e se distribui em qualquer sistema elétrico que possamos projetar ou analisar. Para a sessão de hoje, preparei um roteiro que nos levará desde os conceitos introdutórios e a constituição básica dos circuitos até à aplicação prática da lei dos nós e da lei das malhas. Terminaremos com exemplos resolvidos e exercícios para consolidarmos o conhecimento. Mas afinal, o que são estas leis? Essencialmente, as leis de Kirchhoff baseiam-se no princípio universal da conservação da energia. Elas dividem-se em duas: a lei das correntes, que nos diz que num ponto de ligação a corrente não se perde nem se cria, e a lei das tensões, que garante que toda a energia fornecida por uma fonte é consumida pelos componentes do circuito. Sem estas ferramentas, seria quase impossível resolver circuitos complexos. Poderiam perguntar: não basta a lei de Ohm e as fórmulas de associação? A resposta é que as leis de Kirchhoff são muito mais versáteis. Enquanto as fórmulas de associação têm limites, estas leis aplicam-se a circuitos reais e complexos, onde os componentes se interligam de formas variadas. Elas garantem que a carga e a energia sejam sempre contabilizadas corretamente em qualquer situação. Antes de avançarmos para os cálculos, precisamos de falar a mesma linguagem técnica. Vamos definir três conceitos-chave: nós, ramos e malhas. Um nó é um ponto onde três ou mais ligações se encontram. Um ramo é o trecho de circuito entre dois nós consecutivos. E uma malha é qualquer caminho fechado que nos permite sair de um ponto e voltar a ele sem repetir caminhos. Olhando mais de perto para os nós, imagine-os como cruzamentos de estradas. São os locais onde a corrente elétrica se divide para diferentes caminhos ou se une num só. Frequentemente, escolhemos um destes nós como o nosso ponto de terra ou referência, o que facilita imenso a medição das tensões no resto do circuito. Isto leva-nos à primeira lei de Kirchhoff, a lei dos nós. O conceito é intuitivo: a soma das correntes que entram num nó tem de ser exatamente igual à soma das que saem. Pense nisto como o fluxo de água num cano: a água não pode simplesmente desaparecer no cruzamento. Além disso, todos os ramos ligados ao mesmo nó partilham a mesma tensão naquele ponto. Passemos agora às malhas. Uma malha é um percurso fechado e independente dentro do circuito. A grande vantagem de analisar malhas é que podemos isolar partes do circuito para estudo. Aplicamos a lei das tensões a cada malha, o que nos permite decompor um problema grande em várias partes mais simples e independentes. A segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, foca-se na tensão. Ela diz-nos que, se percorrermos uma malha fechada e somarmos todas as variações de potencial, o resultado tem de ser zero. Por outras palavras, a soma das quedas de tensão nas resistências deve ser igual à soma das tensões fornecidas pelas fontes nessa mesma malha. Para aplicar isto na prática, seguimos regras de sinais. Se percorrermos o circuito do ponto A até ao D, adicionamos o valor quando passamos por uma fonte de tensão no sentido do aumento de potencial e subtraímos as quedas de tensão ao passar pelas resistências R1, R2 e R3. No último trecho, de D para A, como não há componentes, nada se altera, fechando o ciclo em zero. Como escolher as malhas certas? O segredo é a eficiência. Nas opções A, B e C, temos o número ideal de voltas para cobrir todos os componentes. A opção D é redundante, pois tem mais voltas do que o necessário. A regra de ouro é: precisamos de malhas suficientes para que cada componente do circuito seja incluído em, pelo menos, uma delas. A definição dos sentidos é crucial para o sucesso dos cálculos. Se percorrermos uma resistência no mesmo sentido da corrente, subtraímos a tensão; se for no sentido oposto, adicionamos. O mesmo acontece com as fontes: do menos para o mais, somamos; do mais para o menos, subtraímos. Não se preocupem se o sentido inicial for arbitrário: se o resultado for negativo, significa apenas que a corrente flui no sentido oposto ao que previmos. Visualmente, imaginem a tensão como a altura num terreno. A bateria eleva-nos para um potencial maior, enquanto cada resistência funciona como uma descida ou queda de potencial. Esta queda é calculada pela lei de Ohm, corrente vezes resistência. Assumimos, para fins de cálculo, que os fios de ligação não oferecem resistência e mantêm a tensão constante. Aqui temos o método passo a passo. Primeiro, identificamos os pontos com letras e localizamos os nós. Depois, marcamos as correntes e as suas direções. Escolhemos as malhas necessárias e aplicamos as leis dos nós e das malhas. Isto resultará num sistema de equações lineares. Se tivermos tantas equações independentes quanto as incógnitas, o problema está resolvido. Numa malha simples com vários elementos ativos, para calcular a corrente de forma direta, somamos a tensão de todos os geradores, subtraímos a dos resistores e dividimos pela resistência total da malha. É uma forma rápida de aplicar o conceito de conservação de energia. Ao analisar os nós, cuidado com a redundância. No exemplo, as equações dos nós B e I são equivalentes, apenas com os sinais trocados.
precisamos apenas de uma delas. Devemos usar apenas os nós que tragam informações novas, garantindo que cada corrente apareça em, pelo menos, uma equação do sistema. Vamos pôr isto em prática com um exemplo concreto. Observem este circuito. O nosso objetivo é encontrar o valor exato da corrente que passa por cada uma das resistências apresentadas. O processo começa com a organização. Nomeamos os pontos e identificamos os nós B e I. Aplicamos a regra dos nós no ponto B. Como temos 3 correntes desconhecidas, vamos precisar de 3 equações independentes. Para isso, selecionamos 2 malhas, a malha da esquerda, a BEFA, e a malha da direita, EBDE. Analisando a malha, a BEFA, partimos do ponto A. Ao passar por R1 e R2 no sentido da corrente, temos quedas de potencial negativas. Ao passar pela fonte V1 do negativo para o positivo, somamos o valor. Igualando tudo a zero, obtemos a nossa primeira equação de malha. V1 é igual à soma das quedas em R1 e R2. Agora na segunda malha, EBDE, o raciocínio é o mesmo, mas reparem num detalhe: ao irmos de I para B, estamos a ir contra o sentido que definimos para I2, por isso somamos essa tensão. Nas resistências R3 e R4, seguimos o sentido da corrente I3, subtraímos, e na fonte V2 passamos do positivo para o negativo, subtraímos. Temos assim a nossa segunda equação de malha. Com as 3 equações em mãos, uma do nó e 2 das malhas, passamos para a álgebra. O objetivo é eliminar variáveis. Substituímos I2 na equação da primeira malha e simplificamos. Fazemos o mesmo para a segunda malha. No final deste processo, reduzimos o nosso problema a 2 equações mais simples com apenas 2 incógnitas, I1 e I3. Resolvendo o sistema por substituição ou eliminação, chegamos aos valores finais. Encontramos I3 como menos 2 amperes, o sinal negativo indica que ela flui no sentido oposto ao desenhado. I1 é 3 amperes e, consequentemente, I2 é a soma das duas, resultando em 5 amperes. O sistema está matematicamente equilibrado. Em resumo, os resultados são 3 a para I1, 5 a para I2 e 2 a para I3. Sempre que terminarem um exercício destes, verifiquem se os valores fazem sentido no contexto do nó principal. Agora é a vossa vez. Tentem resolver este exercício, utilizem as regras de Kirchhoff para determinar a corrente que flui neste circuito de malha única. Para vos ajudar na solução, notem que este é um circuito série simples, sem nós, apenas uma malha. Temos 2 baterias com polaridades opostas. Vamos adotar o sentido dos ponteiros do relógio para a nossa análise, partindo do ponto A. Aplicando a soma das tensões ao longo do percurso fechado e dividindo pela resistência total, chegamos ao valor da corrente. É um excelente exercício para praticar a convenção de sinais das fontes e resistências. Para confirmar se o resultado está correto, fazemos o balanço de potência. A potência total fornecida pelas fontes deve ser igual à soma da potência dissipada nas resistências e na bateria que está a ser carregada. No nosso caso, ambos os lados totalizam 4,8 watts. Quando a entrada é igual à saída, temos a prova de que o circuito foi bem analisado. Terminamos por aqui o nosso vídeo sobre as leis de Kirchhoff. Alguma dúvida sobre a aplicação dos nós, das malhas ou sobre os cálculos que realizamos, deixe um comentário e terei todo o gosto em esclarecer. Se gostou deste vídeo, faça um like e subscreva o nosso canal.